O Huawei P20 Pro foi apresentado com a mesma plataforma presente no Mate 10 Pro, além das mesmas capacidades de RAM, armazenamento e bateria. Mas será que isso quer dizer que os aparelhos da Huawei entregam o mesmo desempenho e autonomia? Ou temos alguma mudança positiva para o modelo mais novo? Bom, só tem um jeito de descobrir. Começando direto pelo teste prático de velocidade e abertura de aplicativos, vemos que o P20 Pro ficou pouco atrás do que havíamos conseguido com o Mate 10 Pro, demonstrando que a tela com resolução um pouco maior acabou impactando negativamente na performance, ainda que não seja algo tão notável no dia a dia. Com um tempo total de 1 minuto e 12 segundos, o P20 Pro conseguiu superar apenas o LG G7, se comparado ao rival de 2018, demonstrando que a decisão da Huawei de usar um chip lançado no final de 2017 não foi lá muito acertada nesse sentido. Quando passamos para os testes sintéticos, vemos que o Kirin 970 de fato está um patamar abaixo se comparado ao Snapdragon 845, sendo encontradas pontuações bem inferiores no AnTuTu, 3D Mark e especialmente no Geekbench. Curiosamente, no GFX Bench, o aparelho da Huawei conseguiu se equiparar a alguns modelos com o carro-chefe da Qualcomm. Se em desempenho o P20 Pro não é nada extraordinário, ao menos em bateria o flagship da Huawei manda muito bem, conseguindo basicamente a mesma marca alcançada pelo Mate 10 Pro. Com um total de 12 ciclos em nosso teste prático, o aparelho ficou igualado também a Galaxy Note 9 e LG V35, todos figurando como as melhores opções em autonomia de bateria na categoria top de linha. Vale notar ainda que o carregamento acelerado do P20 Pro realmente ajuda em momentos de desespero, entregando 50% de carga em pouco mais de meia hora na tomada. Para preencher totalmente a bateria, você vai precisar de 1 hora e 40 minutos. Seguindo para os outros testes mais específicos de consumo, o P20 Pro se mostrou uma opção mais do que razoável para quem quer assistir filmes e séries sem se preocupar em ficar perto de uma tomada, com um tempo total de mais de 14 horas de reprodução offline. Em gravação de vídeo, o aparelho da Huawei também não deixa a desejar, conseguindo algo próximo de 6 horas em gravação em Full HD. Claro, se você for gravar em 4K, a autonomia não será a mesma, mas ao menos poderá registrar momentos importantes sem problemas. No Skype temos quase o mesmo tempo do Mate 10 Pro, passando aí das 5 horas de videochamadas. Quando falamos de jogos na plataforma Android, temos que considerar que os desenvolvedores dão preferência para otimizar seus títulos para a Adreno da Qualcomm, já que é o que está presente na esmagadora maioria dos aparelhos. Talvez por isso, quando analisamos o desempenho de modelos com soluções MediaTek, Exynos ou Kirin, vemos uma performance abaixo, com quedas de frames que não são condizentes com o que teoricamente a placa deveria entregar. Isso se repetiu no P20 Pro com o Modern Combat 5 e Vainglory, apresentando taxa média de quadros abaixo do máximo permitido pelos desenvolvedores, o que pode acabar incomodando usuários mais exigentes. De uma forma geral, porém, a maioria dos jogos irá rodar como se espera, sendo possível jogar aquela partida de PUBG sem se preocupar com engasgos durante a maior parte do tempo. O Huawei P20 Pro não fugiu muito do que já havíamos visto em nossos testes com o Mate 10 Pro, demonstrando que a posição da Huawei de lançar sua linha P sempre com o mesmo chip do final do ano anterior acaba impactando negativamente ao comparar com concorrentes. Sim, você vai ter um ótimo desempenho que deve dar conta de manter as coisas fluidas
por alguns anos. Mas, quando comparamos sua performance com modelos como o iPhone XS e Galaxy Note 9, a situação não fica nada boa para o dispositivo da Huawei, mesmo com menos de 6 meses separando esses lançamentos. Ao menos em bateria, o P20 Pro se destaca da multidão, já que é um dos poucos flagships a alcançar a marca dos 4.000 mAh de capacidade, que graças a um carregador rápido é facilmente preenchida no intervalo do almoço caso seja necessário. Com tudo isso, podemos colocar o P20 Pro como um bom flagship lançado no ano errado, sendo basicamente uma versão do Mate 10 Pro com uma câmera a mais e Notch, algo como a Samsung faz com suas linhas S e Note. De qualquer forma, o preço pedido na casa dos R$ 3.300 pelo P20 Pro é bem salgado para o que o aparelho oferece, já sendo possível encontrar o Galaxy Note 9 no Brasil por algo bem próximo disso e sem preocupações com relação a taxas alfandegárias, homologação, demora na entrega dos correios e a garantia. Pois é, nesses R$ 3.300 não incluímos nenhuma dessas possíveis altas taxas para importação. Se ainda assim você estiver interessado no modelo da Huawei, aproveite para ver nossa análise completa na descrição, onde colocaremos também um link com oferta para ele. Aproveita para deixar o like se ainda não fez e comenta o que achou do P20 Pro. Aqui foi o Wesley Moraes para o Tudo Celular, um abraço e até a próxima.